O versículo primeiro, João tem outra visão. Ele diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Esse capítulo 13, ele apresenta duas bestas. A palavra besta aqui é therion, do grego, e o sentido de besta significa fera, ou um animal violento, um animal carnívoro. É usado para descrever o urso, o leopardo, né, um animal terrível. Então essa besta que aparece nesse capítulo, ou essas duas bestas que aparecem aqui, a besta do versículo 1 não é a mesma do versículo 11. Ele tem duas visões aqui de as bestas surgindo. Uma se levanta do mar e a outra se levanta da terra. É interessante lembrar que aqui não é um mar literal, e não se trata do mar literal, mas aqui está se referindo às nações. Lembra que águas representam nações, os rios ou o mar representa as nações. Quando se refere às nações como o mar, é por causa da agitação delas. As nações estão sempre agitadas diante no mundo inteiro, né? Sempre agitadas, sempre tem alguma guerra, sempre tem alguma agitação sobre a terra. Então, o mar é uma boa referência às nações. Acho que nós chegamos a ler quando falamos da meretriz que está sentada, né, sobre as muitas águas, e depois é identificado que essas águas são povos, línguas e nações, né? E nós vamos identificar isso mais adiante também. O versículo 15 fala isso, né? As águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Então, quando João vê a besta subindo do mar, emergindo do mar, significa que das nações subirá o anticristo, essa besta que vai governar sobre toda a terra. É um líder político. No capítulo 13, versículo 1, é um líder político. Por isso que ele vem fundamentado nesses 10 chifres, que são 10 poderes. Se você olhar um pouquinho adiante, no capítulo 17, versículo 12, lá diz assim: os 10 chifres que viste são 10 reis, são 10 poderes, são 10 governantes, são 10 líderes de nações, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante uma hora, durante um tempo, né? Dentro da grande tribulação. E nós estamos falando aqui do Império Romano restaurado. Lembrando do nosso estudo lá de Daniel capítulo 2, que a época do governo do anticristo corresponde aos pés da estátua, ou o animal terrível, espantoso, do capítulo 7. Lembra a sequência? Cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Então, o Império Romano, que é representado pelas pernas, ele se estende até os pés. Como o Império Romano antigo, ele existiu simbolizado pelas pernas de ferro. Mas como o Império Romano restaurado, ou a União Europeia, que colocará o anticristo como líder sobre ela, né, e todo mundo, representa os pés da estátua. Por isso que os pés, os 10 dedos representam 10 reis, que também são os 10 chifres, que significam poderes, os 10 chifres do animal espantoso, o animal terrível. E é essa visão que João tem aqui no capítulo 13, uma fera, uma besta que sobe do mar, sobe das nações. Ela tem 10 chifres, ela vem embasada nos poderes desses 10 governantes, 7 cabeças também, referindo-se a um prodígio, né, um intelecto poderoso, e sobre os chifres,
10 diademas. São autoridades, têm coroas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Ou seja, ela é afronta, ela vem para afrontar, insultar a Deus e todos aqueles que pertencem a Deus. Então, é essa besta que sobe do mar, sobe das nações. Agora, notem como é apresentado aqui por João. Lembra que Daniel, ele, ele viu lá da época dele, né? Da época que ele viveu, na época do Império Babilônico, ele teve uma visão daqueles animais saindo do mar, subindo do mar. João também vê essa besta e ela vem representando todos aqueles outros reinos antigos. E ele diz: a besta que vi era semelhante a leopardo. Esse foi o terceiro animal que Daniel viu. E depois, com os pés como de urso. É como se pegasse aqueles animais lá da visão de Daniel e juntasse num só, né? Porque está se falando de um domínio só, o domínio dos gentios. O domínio dos gentios que começou lá em Nabucodonosor termina com o anticristo. Aqui, João, como viu o futuro, ele nessa profecia ele vê o futuro, ele vê de trás para frente. Ele vê a besta, que é o animal espantoso que Daniel viu por último. Então, a besta que vi, ela tinha um pouco de leopardo, do Império Grego. Ela tinha pés como de urso, que é o Império Medo-Persa, e boca como de leão, que é o Império Babilônico. Daniel vê leão, urso, leopardo e o animal espantoso. João vê o animal espantoso, que é a besta, né, que tem 10 chifres, 7 cabeças, e ele vê o leopardo, que é o terceiro, vê o urso, que é o segundo, e vê o leão, que foi o primeiro, que é Nabucodonosor. Tá vendo uma retrospectiva, de trás para frente. E deu-lhe o dragão, que já foi identificado como Satanás, aqui no capítulo 12, o dragão vermelho, o dragão dá a besta, que é o anticristo, esse líder político que vai reinar sobre o mundo inteiro, reinando sobre as nações, na grande tribulação. Ele dá o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. É interessante voltar aqui, volta um pouco aí na Bíblia, na carta aos Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses, volta um pouco aí, segunda Tessalonicenses. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, falando da segunda vinda de Cristo, quando ele vem para reinar, ele diz: olha, vocês estão achando que já chegou o dia do Senhor? Lembra daquela diferença que nós fizemos entre dia do Senhor e dia de Cristo? Então há uma distinção entre o dia do Senhor e o dia de Cristo. Ele diz assim, capítulo 2, versículo 2 de 2 Tessalonicenses. Vocês não se enganem achando que chegou o dia do Senhor. 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, o que antecede o anticristo é uma intensa apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é esse homem da iniquidade, o homem do pecado, o filho da perdição? É o anticristo. O versículo 4 identifica isso. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Lembra que o templo é reconstruído e o anticristo entra lá e ele exige que seja adorado como o próprio Deus. Aí ele vem dizendo, né, que vocês lembram quando eu falava sobre isso? E no verso 6 ele fala: e agora sabeis o que o detém, que é o Espírito Santo, né, o poder do Espírito Santo. Agora no verso 7 ele diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado daquele que agora o detém, que é o Espírito Santo, que habita a igreja. Então a igreja é um fator, né, restringidor da aparição do anticristo, do reinado dele. E aí no verso 8, então será de fato, quando o Espírito Santo subir com a igreja, será de fato revelado o iníquo,
aquele que só sabe praticar iniquidade, e aí identifica que é o anticristo, né? A própria Bíblia interpreta. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Lembra do capítulo 19 de Apocalipse? A espada que sai da boca de Jesus, a palavra, né? O sopro. E o destruirá pela manifestação da sua vinda. Isso aí é Apocalipse 19, 20. Mas eu queria chegar no versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Lembra lá que acabamos de ler? O dragão concede à besta o seu poder. E aqui Paulo diz: o aparecimento do iníquo, do anticristo, é segundo o poder de Satanás, com toda a eficácia, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e engano e justiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então aqui, o versículo 13, ou versículo 13, quando fala que o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade, ele está concedendo autoridade para o anticristo reinar sobre a terra e dá o poder a esse anticristo. Ele se assenta no trono e aí tem a autoridade de Satanás para reinar nesse mundo. Essa é a besta que subiu do mar. Veja o que acontece, né? Então vi uma das sete cabeças, das suas cabeças, como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então aqui um milagre, né? Uma cura miraculosa, alguns chegam a dizer até uma ressurreição, uma aparente morte e volta a viver. Imagina um líder mundial, aparentemente em estado terminal, ou então mesmo morrendo, e de repente há uma cura, há uma ressurreição. A terra vai se maravilhar seguindo a besta. Um líder que tem o poder de Satanás, poder para fazer milagres e grande autoridade, os moradores da terra se maravilharam e seguiram a besta. Agora, não são todos que seguiram a besta, claro, né? Que está se referindo àqueles que não pertencem a Deus. Em resultado disso, adoraram o dragão. Então, adoram a besta, o anticristo, e adoram Satanás, porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem pode pelejar com ela, contra ela? Notem o reconhecimento das nações, dos povos, que o anticristo é muito poderoso e ele tem recebido a autoridade e poder de Satanás, do dragão vermelho. E eles chegam a dizer: quem é que pode derrotar a besta? Ninguém, impossível, né? É um líder poderoso, um líder mundial que ainda faz milagres e consegue realizar prodígios sobre a terra. E o que vem fazendo essa besta? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e a autoridade para agir 42 meses. Notem que ela vem para 3 anos e meio da tribulação, né? Para perseguir, para matar, para causar dano sobre aqueles que não têm a sua marca, não o seguem, não o servem e não se submetem à sua autoridade. E ele vem Pastor, proferindo arrogâncias e blasfêmias contra Deus e contra todos aqueles que são de Deus. Pois não? pastor, no caso, o anticristo seria, então, ele vem em forma humana, né? Ele seria um líder É um homem. político Sim, em forma, é um homem, né? é um homem. Mesmo que descrevendo todo com essas características de um animal, ele Uhum. é um homem. O Sim, dragão, aí a minha dúvida é sobre o dragão. O dragão também tem essa forma humana? não. O- Satanás, ele aparece como essa forma humana ou ele é esse, não, esse ele não animal, aparece. né? Satanás é um espírito, né? Ele, Aham, o anticristo leva o povo a adorar Satanás, mas não diz que ele é visto, né? Quem vê é João. João vê porque ele tem que escrever, então ele vê como se fosse um dragão. É dragão porque entendi. é uma.
um animal mitológico, né, que se cria em quase todas as nações, né, todos os povos acreditavam no dragão, e, e ele ficou associado ao próprio Satanás, à antiga serpente, né, o diabo. Mas é uma imitação da Trindade, né? O dragão vermelho imitando Deus Pai, o Uhum, anticristo imitando Cristo e o falso profeta do versículo 11, que nós vamos chegar ali daqui a pouco, imitando o Espírito Santo. Então Satanás não entendi, cria, mas Satanás copia. Então ele tem uma entendi. trindade, uma tríade satânica, uma tríade maligna aqui na grande tribulação. Uhum, Ele sempre quis ser igual a Deus, então até nisso é uma imitação, né? Então, dragão, o anticristo e o falso profeta. certo. E o papel também, É né? porque, Deus Pai deu poder a Jesus, né? Quando aqui na Terra como homem, né? O Filho levou os discípulos a adorar o Pai, né? E aqui o anticristo faz o povo adorar hum, o dragão, né? E o Espírito entendi. Santo, né? Que leva através da espiritualidade, né? Da religião, a todos a servirem a Cristo. Aqui o falso profeta leva todos a servirem o anticristo. Mas É que essa foi homens uma aqui dúvida são as também que eu duas bestas. A fiquei. besta do um e a besta do 11 são dois homens, São seres dois humanos. homens, Uhum. certo. É porque foi uma dúvida também que eu tive no 12, no capítulo 12, Sim. se as pessoas iam poder ver esse dragão, sabe? Hum. Porque, em parte, o capítulo tem essa questão da peleja no céu, né, que é algo mais espiritual. Sim. Então, eu fiquei pensando, será que as pessoas vão ver o dragão, esse dragão surgindo, né? Uhum. E ele perseguindo que aí no caso Israel, que seria algo real, que são as pessoas. Sim. Entende? Essa questão É, do espiritual e do real que eu fiquei um pouco sim. confusa. É porque Apocalipse é um livro de figuras, né? De muitas imagens. Aham, É João vendo. João está vendo coisas espirituais acontecendo. Por exemplo, a peleja no céu, né? O mundo não está vendo, né? Aí quando aham, fala que o dragão persegue, não é que vem aí começa a perseguir Israel, né? Ele persegue como? Através do anticristo, das suas tropas, dos seus servos, né? Então é o dragão perseguindo porque ele que motiva, ele que ocasiona, ele que ordena para que destrua Israel, né? É como aconteceu lá quando houve a tentativa de Satanás interromper, né, a vida do Messias, né, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele o fez através de Herodes, né? Herodes uhum, mandou os soldados matarem os meninos abaixo de 2 anos. Era Satanás por trás de Herodes, né? Era como aham. se ele estivesse perseguindo. E aqui, no caso, ele usa o anticristo e todos E aqueles que os pertencem a ele anticristo. para perseguir Israel, né? Entendi, Uhum. entendi, pastor, obrigado. Nada. Então ele vem blasfemando, ele vem lançando arrogâncias, afrontas, insultos a Deus, declaradamente, abertamente. Não, ele não enganará ninguém nesse momento, né? Todos saberão que ele é contra Deus mesmo, ele é contra aqueles que pertencem a Deus. E é uma grande perseguição. Pastor Jadir, Sim, eu também tenho uma pergunta. O senhor sim, falou, relembrou Daniel, né, a estátua, o Império Romano, está sim, afirmando que a besta vem da Europa, né, da União Europeia. E sim, como é que fica o Oriente, né? Porque a União Europeia está no Ocidente, né? sim. Como é que fica o Oriente nesse cenário todo, nesse desenho? Servindo o anticristo também. Aqui, mais Digamos, a adiante, China, as nações orientais. isso, nações orientais. Aqui mais adiante no Apocalipse, nós vamos ver que os povos do lado do nascer do sol, né? Eles vêm também. Eles vêm, e aí China, Coreia, todos os países do Oriente, eles servem também o anticristo, e eles vêm. E inclusive a Rússia também, né? Fala Gog e Magog, são os antepassados dos russos, aparece também no Apocalipse, né? Aqui está focando mais no Império Romano restaurado,
porque é assim que vai acontecer, né? A União Europeia ela vai se fortalecer e ela vai ser a base, ou seja, de um dos países da União Europeia vai sair esse líder chamado Anticristo. Ele sobe aí, porque fala dos 10 chifres, né? Os 10 chifres desse animal espantoso corresponde aos pés da estátua. E os pés da estátua é o Império Romano, é o ferro, né? Que está ali. Então, vai sair da União Europeia, de uma das nações da União Europeia. Alguém se levanta e é colocado. Mas é colocado com anuência, com o apoio de todas as nações. É aquele anseio que o mundo tem por um líder, né, um líder mundial. Esses dias atrás, o nosso presidente falou isso, né? Que o mundo está muito difícil, precisava de ter alguém, né? Um líder que fizesse essa mediação, né? Eu falei, ele não está sabendo o que está falando, mas é exatamente isso que vai acontecer, né? Não logo, mas vai acontecer logo, sim, em breve, né? Ainda eu não vejo a União Europeia ainda com esse poder para colocar um líder sobre todas as nações, né? Não, ainda não tem, né? Ele não tem uma supremacia, especialmente diante dos Estados Unidos, mas caminha para isso, né? Então, os povos do Oriente também estarão servindo o anticristo, como também Gog e Magog, todos estarão debaixo desse líder mundial. O verso 6 diz que abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Por isso que é chamado de anticristo, né? É contra Deus, para difamar o nome, difamar o tabernáculo, né? O céu onde habita e todos que habitam no céu. Então ele é contra, é, ele se opõe a tudo que se refere a Deus, a quem pertence a ele, aos que estão com ele e aos que falam no seu nome. Ele vai ser bem declarado, um anti mesmo, um anticristo. E, por isso, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Santos aí são os salvos na grande tribulação, aqueles que creram na vinda do Messias. E os vencesse, ou seja, persegue, mata, martiriza, e deu-se ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Essa é a referência que corresponde a 7:21 lá de Daniel. Irmãos, lembra que nós estudamos o capítulo 7, né, de Daniel, versículo 21, que eu afirmei que era a base, o ABC da profecia. A gente precisava entender bem Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, para entender o Apocalipse, aquilo que foi estabelecido lá e se cumprindo agora. É o 7:21 que fala, e olhava, e eis que esse chifre, lembra que do animal espantoso tinha 10 chifres, de um dos chifres saiu um chifre pequeno, e esse chifre pequeno representa o anticristo. E aqui diz, e eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. É exatamente isso que está falando aqui no capítulo 13, versículo 7 também. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, aqui não se refere à igreja, a igreja não está na terra mais, mas são aqueles que foram separados na grande tribulação, inclusive eles são selados, né? Pertencem a Deus, Deus os conhece, e eles são seus seguidores, aguardam a vinda do Messias para reinar. Eles são perseguidos de todas as maneiras e martirizados, e os vencer significa que ele tem domínio sobre eles. E o final do versículo 7 é a comprovação de que o reino do anticristo é mundial. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, o reino mundial, assim como foi o reino de Nabucodonosor, como foi dos medos e persas, como foi dos gregos, e agora dos romanos, e agora do Império Romano restaurado com o anticristo. E por causa da sua perseguição, né, e do seu controle total, diz que todos que habitam sobre a terra adorarão a besta. Todos
aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, aqueles que foram selados, aqueles que foram separados na grande tribulação, esses não adorarão. Serão perseguidos, serão mortos, mas não adorarão a besta, porque sabem que adorar a besta é reconhecê-la como Deus. Adorar a besta é adorar o dragão também, adorar Satanás. Então, eles não farão isso. E seria renunciar, seria negar o seu soberano Senhor. Então, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, ou seja, não são salvos, esses adorarão. Mas aqueles que creram, esses não adorarão de jeito nenhum. E essa é uma afirmativa, né, que é para prestar atenção. Se alguém tem ouvidos, ouça, né? Presta atenção. Se alguém leva para cativeiro vai também. Se alguém matar a espada, necessário que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, qual que é a perseverança? Fica firme. Você vai ser levado para cativeiro, vai ser morto, vai ser submetido à execução, mas precisa perseverar e ser fiel, porque o Messias virá. Aqueles que ficarem vivos o verão, vindo sobre as nuvens. Aqueles que forem martirizados, foram mortos pelo anticristo, estarão ali no céu, como nós vimos lá as almas debaixo do altar, aguardando até o dia da vingança do Deus Todo-Poderoso. Agora, a segunda besta. A besta que sai do mar das nações, e particularmente da União Europeia, é o anticristo. Agora, no versículo 11, fala que João vê uma outra besta emergir da terra. Agora não sai do mar, mas da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então, pensem aqui, né, num líder político aliado a um líder religioso que é subserviente, que serve ao líder político. A política e a religião unidas para dominar sobre o mundo. E a gente sabe que isso é verdadeiro, né? Bem na época dos imperadores, houve uma aliança entre a religião e a política. Quando a Igreja Católica se aliou, os papas se aliaram aos imperadores, e em certas ocasiões a Igreja tinha até mais poder que os imperadores. Então aqui é uma aliança entre política e religião para controlar o mundo. Alguns veem aqui nessa besta sendo um judeu, porque a terra está sempre ligada a Israel, né? Sempre quando fala Israel, fala na terra. Quando se refere à terra, se pensa em Israel, se pensa em Jerusalém. Não dá para afirmar de pé junto que né? Mas dá para pensar um pouco que pode ser. Para que alguns judeus fizessem uma aliança com o anticristo, talvez seria necessário que houvesse um líder judeu, alguém influente, que promovesse essa aliança, pelo menos por metade da semana, né? Para que houvesse essa pacificação. Vi ainda outra besta emergir da terra, ela possuía 2 chifres. Lembra que a besta que sobe do mar tinha 10 chifres, mais poder, né? Mas essa só tem dois poderes. Ela vem sustentada apenas por 2 poderes, 2 governantes que dá o apoio para ela. E ela parece cordeiro. Ela tem uma aparência de mansidão, né? De aparência com Jesus, falando coisas bonitas, mas fala como dragão, né? Parece cordeiro, mas fala como dragão. Ou seja, as coisas que ela vai falar são identificadas com Satanás e não com Jesus, porque ela vem representando o dragão. É a... Lembra quando se falou, né, que precisava de ter uma religião, uma única religião, todos os caminhos levam a Deus? Era
precisava acabar com essa diversidade de religiões, mas ter uma religião mundial só, né? Um sistema político único e uma religião única. É isso que o anticristo vai promover através do falso profeta na grande tribulação. É a religião de Satanás. Pastor, Parece mas aí cordeiro, não mas vai fala ser, como dragão. Sim. não vem lá de Israel, do templo, o sumo sacerdote, Israel assim no foco, o Uhum. sumo sacerdote com líder político, porque Bem vão possível. reconstruir o templo. Bem provável. Para ter um respeito, né? Algum sumo sacerdote colocado por eles, para ter o lugar do templo, para ter paz, né, com as nações. Imagina o mundo muçulmano, o mundo islâmico, permitir que Israel reconstrua o templo naquele lugar que é sagrado para os muçulmanos. Então vai ter que ter uma negociação muito sábia, né, muito articulada, envolvendo o anticristo, que é um líder político que reina sobre todo mundo, e do lado de Israel, alguém muito respeitado, né? Nada melhor do que um sumo sacerdote, né? Que representaria a nação, que se alia ao anticristo e acaba pertencendo a ele, né? Que se torna o falso profeta. E ela não tem uma autoridade em si mesma. Lembra que a autoridade do anticristo foi concedida pelo dragão. E aqui, a autoridade do falso profeta, ela é concedida, ela é passada pelo anticristo. Exerce, versículo 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ou seja, é como se fosse um primeiro-ministro, né? E qual é o papel do falso profeta, ou dessa besta que emerge da terra? Fazer com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Aquele milagre, né, que foi realizado ali no versículo 3, que é mencionado. Então, por causa disso, o falso profeta conduz os habitantes a adorar a primeira besta, adorar o anticristo. O Espírito Santo, ele leva a igreja a adorar a Jesus Cristo, né? Ele faz essa mediação. E aqui o falso profeta, imitando o Espírito Santo, ele leva os habitantes, os seguidores, a adorar o anticristo como se fosse Deus. Esse é o papel dele. E esse falso profeta, ele opera grandes sinais. Olha o que é dito no versículo 13. Se não fosse assim, pessoas não seguiriam, não acreditariam que ele está exigindo, né? Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. E isso vai ser impressionante. Por muito menos, é, pessoas têm muitos seguidores nos nossos dias, com falsos milagres, né? Os milagreiros que andam por aí. Agora, imagina alguém que vem fazendo milagres. No caso, o anticristo faz e também o falso profeta. Dois, né, fazendo. Porque o dragão concedeu o seu poder a eles. Lembra dos magos lá no Egito que imitaram as duas primeiras pragas, né? Conseguiram imitar as duas primeiras pragas. Então, Satanás também faz milagre. Quando ele é permitido, ele também faz milagre. Até fogo do céu faz descer. E com isso, seduz os que habitam sobre a terra, engana por causa dos sinais que lhe foi dado. Quando fala até fogo do céu faz descer, significa que faz muitas outras coisas. É, muitos milagres, muitos prodígios, que até fogo do céu ele faz cair diante dos homens. E com isso engana os moradores da terra, por causa dos sinais que lhe foi dado, executar diante da besta, sempre representando o anticristo, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, para que essa imagem seja adorada também, né? Não só pessoalmente o anticristo, mas uma imagem. A gente não sabe o que seria isso, né? Será que seria um robô? Será que seria um clone da besta? Será que seria um holograma que se apresentaria em todos os lugares? Mas o fato é que é, manda fazer uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu, se referindo ao anticristo.
Então ela seduz os que habitam sobre a terra, para que seja feita essa imagem. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Olha como é que é a coisa. A imagem ganha vida. Então pode ser algo tecnológico, né? É o que o homem está procurando, né? Da aparência de vida, inteligência artificial, os robôs, computação é, avançada, né? Nos nossos dias, computação quântica. A ideia sempre é criar algo parecido com o homem. Mas o fato é que essa imagem ela ganha vida. E não só a imagem fale, mas ainda mate, como fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Nós estamos aqui dentro de uma cena apocalíptica futurística, né? A gente não imagina o que vai vir por aí. Algo terrível que vai acontecer. Pode ser algo totalmente espiritual e pode ser algo muito tecnológico também, né? Um avanço tecnológico. Mas o fato é que essa imagem da besta ganha vida própria. E ela fala e ela mata também aqueles que não adoram a imagem da besta. Aqueles que não se prostram diante dela, ela mesmo mata. O verso 16: a todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, e os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então a ideia é tomar posse de todos. É colocado sobre a mão direita ou na testa. É colocado uma marca. Todos são marcados, ou seja, colocar marca significa se tornar propriedade do anticristo, pertencente. É como assumindo o direito de dominar, né, de controlar. E isso a todos pequenos, grandes, ricos, pobres, livre, escravo, sem exceção. E, e por que as pessoas, ou boa parte das pessoas, vão aceitar essa marca? Porque ela tem tudo a ver com o comércio. Os irmãos estão percebendo, né, que tudo gira em torno do comércio. Nós estamos vivendo isso agora, né? Sem tomar partido, embora eu tenha, né? O que está acontecendo os Estados Unidos em relação às nações, especialmente ao nosso país, né? Os irmãos notem que o que está pegando mesmo é a parte comercial. É isso que está pegando, né? Taxação, tarifas, não se fala outra coisa nos nossos dias, tudo. E todo mundo se viu, de repente, desconfortável, apertado e, e se vendo numa situação muito difícil por causa do comércio. E isso vai ser o que vai dominar o mundo, mais do que o, uma guerra, né, armamentista, o poder bélico, bombas e tudo mais, mas o comércio. Vocês vão notar que quando nós chegarmos no capítulo 18, capítulo 17 e 18, especialmente o 18, vocês vão notar que é, se trata de comércio. Todo mundo vai se lamentar porque acabou aquele comércio, que vendia tudo, né? Lá no capítulo 18 fala que vendia todo tipo de mercadoria, ouro, prata, pedras preciosas. Eu estou lendo o verso 12 lá. É, linho finíssimo, púrpura, seda, toda madeira odorífera, marfim, bronze, ferro, mármore, canela, cheiro de especiaria, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha. Isso é coisas da época, né, de João. Hoje nós poderíamos dizer, né, computadores, tablets, iPads, né, e aviões, transatlântico e tudo mais, né? Mas da época de João, coisas que ele conhecia, né? Referindo ao comércio. Trigo, gado, ovelha, cavalo, carro de escravo e no final, até as almas humanas, né, eram vendidas. Escravos são vendidos. E essa é a razão da marca. Ou seja, a marca é um instrumento de comércio, substituindo cartão, Pix, dinheiro em espécie, cheque, qualquer meio de transação, né? Algo muito prático, algo muito seguro, que vai ser oferecido como benefício, mas ao mesmo tempo um controle total. Acesso aos lugares, você não vai usar cartão, você não vai
Você vai usar o seu próprio corpo. O que vai ser a gente não sabe, né? Se é um chip, se é outra coisa que vai ter, mas o fato é que é na palma da mão e na testa. Aquele que não tem, não entra, não compra, não viaja, não realiza negócio, não tem liberdade de circular e tem que viver pelos cantos, escondidos, nos matos, né? Nos lugares isolados, plantando para comer, produzindo as coisas que vai usar. É o controle total, né? Controle total que vem aí. E a tecnologia vai a passos largos para esse controle total, né? Câmeras em todo lado, Pastor, o é, seu celular te vigia, o teu computador te vigia, o que você coloca tá aí na internet, qualquer um acessa, sabe tudo, né? O GPS te leva a qualquer lugar, te localiza, você está sendo vigiado, né? Imagina na grande tribulação. Pois não. não existem aí vertentes, né, seitas que pregam a pessoa viver isolado, cultivar a Sim, terra, ser autossuficiente, mas são seitas, né, são. igual os adventistas. É, isso teria os Amish também, né? Os Amish, os Quakers, né? São coisas que funcionarão na grande tribulação, né? Terão seu valor. Agora, na nossa época, não, né? Porque o crente da igreja, o salvo da igreja, ele é levado antes que venha o domínio do anticristo, né? Quando ele assume mesmo, a igreja já não está mais, né? Já foi embora. Mas naquela época, será vantagem viver isolado. Hoje ainda tem uma certa vantagem, né? De se isolar de muita coisa ruim, de até um alimento mais saudável, mas é quase que impossível, né? Não tem cada vez mais difícil. Mas isso na grande tribulação terá um grande valor, né? Porque é isso que vai acontecer com aqueles que não aceitarem a marca da besta. Serão presos, serão banidos, serão mortos e terão que fugir para os lugares onde poderão sobreviver, né? E tem lugares que não são vigiados, né? Não é impossível vigiar todo lugar. Há lugares que não tem jeito, né? Ainda. Mas vem em forma de comércio. Não compra, não vende, a não ser que tenha a marca da besta. Ou o número do seu nome. E aí vem a identificação. Aqui Pastor, está a e sabedoria. essa Pois não. a tal da Agenda 2030, né, Uhum. prega justamente esse negócio da pessoa depender totalmente de supermercado, de água de Saneago, é uma Sim, lavagem cerebral assim, sim, que pega vários aspectos e querem acabar até com os quintais, são as pessoas morando em prédios, sim. cimenta tudo, e por aí Aham. vai, cada dia pior. Sim. Vai ficando cada vez mais difícil para plantar, né? Para se manter, porque vai plantar onde? No asfalto, no cimento, né? Então aí fica só as zonas rurais, né? As ilhas, os lugares nas matas, os lugares bem isolados que ainda permanecem, mas cada vez mais difícil. E aqui fala o número ou o número do seu nome, que se refere ao anticristo. Aí o 18 diz: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de homem. Qual é o número do homem? O número do homem é o 6, porque o homem foi feito à semelhança de Deus. Ele não é exatamente igual a Deus, mas ele é semelhante. Deus é 7, perfeito. O homem é 6. Da criação, aquele que mais se aproxima de Deus, e é claro que é muito longe ainda, né? É um abismo aí, mas é o homem, né? Não é a natureza, não são os animais, por maiores que sejam, por mais espertos que sejam, o homem foi criado à semelhança de Deus. Então, o homem é o 6, ele está perto, porque ele vai ser tornado igual a Jesus Cristo, né? Semelhante a Cristo. Aí vai ser 7. 7 no sentido de pureza, né? De caráter, não de. O homem é semelhante a Deus nos caráteres comunicáveis, não nos incomunicáveis. O homem nunca vai ser eterno, ele teve um começo, nunca vai ser onisciente, nunca vai ser onipotente, né? Nunca vai ser onipresente.
Mas o anticristo seria, humanamente falando, o melhor que o homem pode produzir. Ele é o 666. É como se fosse uma dízima periódica. A gente que lembra lá de matemática, né? Quando é que uma dízima periódica vai ser um número inteiro? Nunca, né? Quando é que o 6,666, 6.666, 6.666.660 vai ser o 7? Nunca. Nunca vai ser 7. Mas o anticristo é uma tentativa de ser igual a Deus. E o número dele é 666. 666. O número 6 é atrelado ao homem, como o número do homem, porque o homem foi criado no sexto dia. Então ficou apegado ao homem. 6, né? No sexto dia, o homem foi criado. Ou seja, Deus foi criando primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. No sexto dia, o ápice da criação, ele fez uma criatura semelhante a ele, o homem. Depois de ter feito os animais, né, as aves, natureza, aí ele fez o homem no sexto dia e no sétimo ele descansou. Então o número é o número de homem, 666. Então esse número vai ter a sua ligação com essa marca. Essa marca tem alguma maneira de ser identificada com esse número. A gente imagina, mas não tem certeza, né? Porque isso vai ser intensificado mais perto desse período da grande tribulação e do anticristo assumindo o poder sobre todas as nações. Então, notem que não está na ordem cronológica, né? Aqui, o capítulo 13, a grande tribulação já começou e só agora o capítulo 13 é que fala, né? Mas o surgimento do anticristo e a sua ascensão se dá logo no começo da grande tribulação. Inicia com ele assumindo a liderança bem imediatamente após o arrebatamento. A gente talvez vai ver toda essa movimentação aí, preparando para ter um líder mundial e a gente vai embora e aí ele assume o reinado.